Então é muito interessante. Muito interessante. Gostei desse povo, menino do céu. E eu tenho passado algumas experiências muito interessantes em Portugal. Mas eu tenho notado uma coisa que a Bíblia já diz, já fala sobre isso, mas quando a gente vai passeando e andando pelas nações, nós vamos percebendo isso, né? O ser humano é o ser humano em qualquer lugar. Amém. A angústia, a dor, a tristeza, a luta, existe em qualquer lugar. Né? A necessidade de conhecer o amor de Deus está em todo lugar. É verdade. Em todas as nações, em todos os pontos onde passei, percebi que a necessidade de pregar o amor de Deus, ela é inconfundível. Não existe nação que não precise conhecer Jesus. Não existe nação que não precise conhecer o amor de Deus através de Jesus. Amém. Isso não muda nunca. Né? O ser humano, ele é muito complexo. A cabeça, o coração de uma pessoa humana tem uma complexidade tremenda. E as necessidades humanas não terminam nunca. Até chegar ao ponto em que reconhece que precisa de Deus. Pronto, ali se completa. Né? Ali a felicidade real e verdadeira acontece. Eu sou casado, graças a Deus, há 33 anos. Casado com a mesma esposa, graças a Deus. Amém. Nada de confusão, esse negócio de ficar trocando não dá certo, não. Precisamos ter um casamento em Cristo Jesus. Né? Amém. Eu me converti com 8 anos, minha esposa com 7. Então somos no caminho do Senhor desde cedo. E a coisa que mais me impactou na conversão foi a palavra. Eu era um menino e a minha casa era uma confusão terrível. E quando eu conheci a palavra, vi o pastor pregando sobre a palavra com 8 anos. E aquela palavra me impactou muito. Como assim? Falar a verdade? Minha casa era uma confusão, era um pimpoco, aquela confusão toda. Ter paz? Não, mas tá. Esse negócio aí tá meio estranho, né? Ter felicidade, ser feliz, mas que isso? Minha mãe batia meu pai batia minha mãe, eu já tinha tentado matar o outro, minha mãe já tinha tentado suicídio, era uma confusão, minha cara, uma confusão. E eu, como criança, vendo a pregação, eu falei, não, isso daí não é possível que está escrito isso nesse livro, não é? Né? Aí eu falei, eu quero ver esse livro, eu quero conhecer esse livro que esse pastor está falando aí. Não é possível que está escrito isso aí mesmo. E com 8 anos eu comecei a querer saber sobre a palavra. Então, desde a minha conversão, meu primeiro objetivo, eu quero conhecer e saber se essa palavra é verdade. E graças a Deus. Porque com 8 anos eu já bebia, já fumava, já roubava. Meus pais nem imaginavam isso, né? Eu vivia essa vida dupla. E aí a palavra veio com esse impacto sobre a minha vida. E resgatou aquele menininho, né? De 8 anos. Deus deve ter olhado assim e falou, esse menino não vai dar conta de preste, não. Deixa eu virar esse trem logo aí, porque senão, né? Vai virar uma doideira. Não vai dar nada que preste. Então Deus falou, vem cá. E me resgatou. E através da palavra, o desafio que eu tive como criança foi, não é possível que isso realmente é verdade. Não é possível que isso está escrito. E então eu conheci Jesus. Me casei com 20 anos. Eu e minha esposa temos basicamente a mesma idade, né? Temos diferença de meses só. Casamos com 20 anos. Tivemos nosso filho com 22 anos. Meu filho hoje tem 30, vai completar 32 anos. Eu vou completar 34 de casado. Minha nora, ele já é casado também, né? Eu tenho minha nora, que é uma nova filha para o nosso coração. E nós temos, eu estava compartilhando com o pastor, a parte mais difícil de estar em outro país, e nós vamos passar 18 dias fora, né? Voltaremos no dia 2 para São Paulo. Estar longe da família.
Eita, coisa difícil, né? Nós estamos acostumados a ter o nosso culto semanal em casa, reunir, eu, minha esposa, meu filho, minha nora, e trabalhamos juntos na igreja, então estamos sempre juntos nos ensaios, programações, e a parte difícil é estar longe deles. Faz uma falta, né? Então toda noite chego lá na casa do pastor André e já WhatsApp, e conversar com a minha esposa, ouvir a voz dela e ela ouvir a minha, e conseguir conversar alguma coisa e trocar ideias. E ela também está orando, meu filho e minha nora também estão orando, porque se Deus tiver um chamado para Portugal, não virei só. Amém. Todos virão comigo. Amém. Meu filho, minha nora, minha esposa e eu viremos para Portugal. Mas tudo isso é numa dependência total de Deus, né? Eles também estão orando lá, estão ansiosos lá, porque meu filho trabalha, minha nora trabalha, minha esposa trabalha, eu também sou integral na obra do Senhor. E se Deus nos chamar para cá, isso tudo... E aí, dependência de Deus, porque se Deus chamar, com certeza Ele também dará solução a todas as coisas, né? Então, eu quero pedir aos irmãos, antes de compartilharmos a palavra, ore por nós. Amém. Para que Deus fale com clareza e que nós sejamos corajosos, não só para ouvir Deus, mas para obedecer. Ouvir não é tão difícil, mas obedecer às vezes é. Né? São desafios de fé. E eu gostaria de compartilhar com você hoje, me permitindo ao Senhor, Tiago capítulo 1, verso 2 a 4. Tiago capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Esse texto é um desafio para o ser humano. Esse texto é um desafio para cada um de nós. E a palavra de Deus é assim mesmo. Ela não tem um desafio específico para cada nação. Ela tem um desafio para o ser humano. Ela tem um desafio para o homem, para a mulher. Ela tem um desafio para o gênero humano, que em pecado se distanciou de Deus. E agora precisa reconciliar-se com Deus. E quando nos reconciliamos com Deus através de Jesus, precisamos de tratamento, né? Precisamos de um tratamento, porque relacionamento com Deus exige muita seriedade. Deus não quer relacionar-se de qualquer maneira. Ele deseja um relacionamento íntimo, profundo, com cada um de nós. E Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, o verso 2 diz assim: meus irmãos. Essa expressão me faz lembrar que esse texto está sendo escrito para quem? Para os irmãos. Para irmãos. Então essa palavra é palavra para crente. É palavra para alguém que já tomou uma decisão em Jesus. Porque o autor usa essa expressão. Meus amados irmãos. São pessoas que já estão em Cristo. Então, seja lá o que ele for dizer agora, ele está dizendo para pessoas como eu e você. Conhecemos Jesus. Graças a Deus. Amém. Ainda bem que conhecemos Jesus. E é para nós que esse texto vem e diz algumas coisas que precisamos atentar. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo. O que é gozo? Alegria. Alegria. Cadê o sorriso no rosto? Daqueles que são crentes, confiam em Jesus, confiam em Deus, né? Amém. Tem que sorrir, velho. Tem que sorrir, tem que ser alegre, né? Meus amados irmãos, tende por motivo de grande alegria, de grande gozo, passados por provações. Epa! Espera um pouquinho aí. Vamos conversar direito. O que esse texto está me dizendo? Espera aí. Eu não quero passar por provação? E eu não quero passar por dificuldade? Para com isso. Ainda mais entendendo que dentro da dificuldade, seja ela qual for, eu preciso expressar tamanha confiança em Deus, eu preciso dar passos de tamanha fé que isso me gere durante a tribulação, durante a provação, durante a dificuldade, alegria. Ah, peraí. Ah, pois. Que história é essa de alegria durante a provação, durante a dificuldade?
quem é que não passa dificuldades, não é? Ainda que tenhamos algumas coisas que, isso aqui está bem, isso aqui está estável, isso aqui está tranquilo, mas nem tudo na nossa vida traz alegria. Às vezes a solidão, às vezes a distância de alguém que amamos, às vezes a falta de alguém que amamos. Uma pessoa que me faz tremenda falta, meu pai, que já é falecido. Minha mãe ainda vive, mas meu pai não. E eu trabalhei 6 anos e meio com meu pai. Nós tínhamos uma farmácia na minha época de juventude. E eu trabalhei 6 anos e meio com ele em uma farmácia. Era muito íntimo do meu pai. Nós trabalhávamos todos os dias juntos. Meu pai faz uma falta. E quando me lembro do meu pai, não tem como não ficar triste. Sinto falta da voz dele. Sinto falta do jeitinho dele falar, de andar, né? E aquilo me traz, Senhor, que falta me faz, meu pai. E às vezes me lembro de tantas coisas que conversávamos, que vivíamos, e choro. Como não chorar? Mas ainda passando por essas coisas, preciso entender que tenho que ter gozo. O que te angustia? O que te preocupa? Talvez não seja a parte financeira, ou sim. Também há em Portugal algumas pessoas que passam algumas dificuldades que são tão difíceis, né? Algumas dificuldades também com a vida do dia a dia, com as circunstâncias que estão a passar. E vimos isso na reunião de ontem também. Talvez a paz na família que não há. Nem sempre as famílias conseguem viver bem, se entrosar bem. E o que causa em você algum tipo de preocupação? Algo que você possa dizer, puxa vida, isto é uma provação. Isto é uma dificuldade. É difícil enfrentar esta situação. É difícil encarar esta situação. Mas aí o texto vem e diz, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo. Ainda nem é um gozo qualquer, nem é uma alegria qualquer, mas grande alegria. Passar por provações. Senhor, mas como ter alegria durante as provações? Como ter alegria durante os momentos de desafio para mim? Como ter alegria durante momentos em que me causam desconforto? Como é que eu vou ter alegria com isso? Como é que eu vou encontrar motivo de gozo dentro dessa tribulação, dentro dessa dificuldade? E aí me lembro de um outro texto bíblico, não é? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Vamos compartilhá-lo? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Ele começa dizendo assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha que bom. Coisa alguma, por nada. Não deixe a ansiedade te alcançar, por nada. Não deixe a ansiedade te dominar, por nenhum motivo. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lidar com essa ansiedade? Bom, aí o texto dá a resposta, né? Graças a Deus, o Senhor é tão fiel que Ele não dá só o que você precisa sentir ou fazer, mas Ele diz como fazer. E aí o texto continua dizendo o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário. As petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Olha, pronto, a receita, né? Antes de ficar ansioso, antes de ficar preocupado, antes de ficar temeroso, antes de ficar triste, antes de ficar angustiado, vá até diante de Deus e apresente esta situação. Deixa lá no altar. Pronto, a receita. Né? Do mesmo jeito que... já comi cada coisa boa aqui em Portugal. O bacalhau é excepcional. Não tem nada a ver com o bacalhau que a gente come no Brasil, não. Lá é outra coisa. Que coisa deliciosa. Receita. Uma coisa bem feita. Que sabor que traz, né? E aí Deus vem dar a receita. Para não ficar ansioso, preocupado, angustiado, para não chegar a ficar ali prostrado de tristeza,
apresenta tudo diante de mim, né? Vai lá, dobra o seu joelhinho e apresenta em oração aquilo que tem te causado angústia, dor, tristeza, dúvida, temerosidade. Apresenta. Pela oração. O que é oração? Falar com Deus. Falar com Deus. Vem e conta para mim. O que me preocupa? Conta para mim. Deus deseja que nós contemos a Ele. Vem e apresenta para mim. Vai, conta. Pode contar. Eu vou te ouvir. Oração. Depois súplica. O que é súplica? Pedir. Bom, agora que eu já contei tudo para o Senhor, eu quero pedir uma solução. Porque isso está me preocupando. Está me angustiando. Está me entristecendo. Está me gerando um sentimento que eu não quero. De raiva, talvez. De ódio por alguém. E eu não quero sentir isso mais. Então, Senhor, eu quero pedir que o Senhor tome uma providência dentro do meu coração. Mexe com esse sentimento que está me perturbando, Senhor. Por favor, me dá uma resposta, uma saída, uma direção, uma solução. Mas o texto diz oração, súplica e depois ação de graça. Ação de graça. Ação de graça. É uma fé tão maravilhosa que mesmo antes de Deus responder e dar a solução, você chega assim, eu já sei que o Senhor vai responder essa oração. Eu já sei que o Senhor tem uma saída para isso. Então agora eu quero agradecer ao Senhor. Pela saída que ainda não tenho, que ainda não vejo, mas sei que o Senhor colocará sobre a minha vida e do meu caminho. Amém. Pela dificuldade que estou passando agora, lhe contei e pedi uma solução. E creio que o Senhor dará essa solução. Então a gente agradece. Aí é possível ter alegria, grande gozo, mesmo no meio da tribulação. Há uma receita na Bíblia para isso. Não é que nós vamos ter uma alegria fingida. Quem é que vai, no meio da tribulação, ter uma alegria real? Se não colocar diante de Deus. Se não confiar que Deus dará uma resposta e uma saída. Se não confiar que Deus tem solução sim para todas as coisas. Não há nada para o que Deus olhe e fale, isso eu não consigo resolver não. Qualquer coisa Deus consegue resolver. Mas acontece que para resolver isso tem que mexer lá com meu marido, tem que mexer lá com minha esposa, tem que mexer lá com meu filho, tem que mexer lá com meu pai. Deixa Deus mexer, ué. O problema é que nós aqui queremos mexer com as pessoas. As pessoas não são mexidas por nós. São trabalhadas por Deus. São lapidadas por Deus. Essa é a hora de colocar diante de Deus a situação. Que aquela pessoa talvez gere em nós algumas emoções, sentimentos que não gostaríamos de ter. Coloca diante de Deus. Nós queremos mexer nas pessoas e não dá não, ué. Dá não. Nós não temos habilidade para lapidar ninguém. Nem nós mesmos nós temos habilidade para lapidar. Nós precisamos nos render ao Senhor para que Ele nos lapide. Imagina os outros. Né? Essa é a hora. Colocar em oração. Buscar a Deus. Oração, Súplica e ação de graças. As três coisas precisam andar juntas. Aí então tem um resultado. Toda receita traz um resultado, né? Uhum. Fizeram um bacalhau lá para mim que eu comi e falei, puxa, que resultado maravilhoso. Que resultado. Comi 3 dias aquele bacalhau assim. Falei, não, eu quero bacalhau, quero bacalhau, de novo, quero bacalhau. Porque o resultado foi muito bom. E o verso 7 dá o resultado. Qual é o resultado? É a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Guardará os vossos corações. E os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. O resultado de quem se coloca diante de Deus e apresenta tudo a Ele e deixa Ele tratar, porque Ele que vai tratar do jeito certo. O resultado é essa paz do Senhor, a paz dEle. Lembra aquela paz que Jesus falou? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não é essa paz que o mundo imagina, não. É uma paz que desce do céu sobre você. Puxa vida, que maravilha. Essa paz vai guardar a minha cabeça, minha mente, meus sentimentos, meu coração. Vai me guardar. Vai me tomar.
vai me permear, vai me encher, vai me fazer transbordar. Pronto. Agora eu consigo entender. Então, por que no meio da tribulação eu posso ter motivo de grande alegria? Porque tem uma receita para um bom resultado. Nós não vamos poder ter, durante a tribulação, alegria sem essa receita. Uai, é dependência de Deus. É rendição a Deus. É entender que Deus pode gerar isso. Senão o texto fica perdido, né? Ele diz que eu tenho que ter alegria no meio da tribulação, da provação. Ah, não dá para fazer isso. Bom, mas nós não conseguimos mesmo. Mas o Senhor pode gerar isso em nós, se nós dependermos dele. Mas voltando para o texto de Tiago, que ainda não terminamos, né? Estamos agora no verso 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé desenvolve A paciência. a paciência, a perseverança, a tenacidade. É interessante porque, como crentes, nós já percebemos, tenho certeza que já percebemos, que precisamos ter muita tenacidade. Crente tem que ser crente de verdade, porque os desafios são grandes. Para nos afastarmos da fé, para abandonarmos Jesus. Né? Temos durante a nossa vida tantas oportunidades e tantas pressões para desistirmos do Evangelho, desistirmos de Deus, desistirmos de Jesus. Mas é interessante que esse texto diz que é a própria provação que vai gerar em mim a paciência, a tenacidade, a continuidade, a perseverança. Nós aqui precisamos passar por algumas situações que gerarão em nós, e é Deus quem gera em nós, essa tenacidade para continuar, essa perseverança para ir em frente, não desistir. Se desejamos ter um testemunho fiel e verdadeiro, aquele testemunho que quem permanecer em mim até a morte vai conquistar a coroa da vida. Olha que lindo, não é? Mas é até a morte. É perseverança, é continuar em frente. Então, há um objetivo. Passamos por algumas dificuldades. Gostaríamos de não passá-las, mas precisamos delas. Para que sejamos mais perseverantes, consistentes, maduros. Deus deseja lapidar a nossa vida. Ele não quer filhinhos mimados, acostumados a abrir a boca, fazer um choramingo e ter lá uma chupetinha para parar de chorar. Deus não nos trata assim. Ele quer homens e mulheres maduros. Ele quer homens e mulheres experimentados, prontos para uma batalha. Prontos para vencer durante a batalha. Prontos para atravessar a tribulação. E não ficar prostrado, chorando, não gostei, eu não quero. Como criança mimada, né? Nós não fomos gerados em Cristo Jesus para sermos filhos mimados, mas para sermos maduros. Maduros em Deus. Prontos para enfrentar e vencer as batalhas da vida. Prontos para desenvolver tenacidade, perseverança, ter paciência durante as lutas ali, saber conduzir a nau. Né? O que um condutor de uma nau faz durante uma tempestade? Opa! Diminui a velocidade e aumenta a potência do motor. Mais potente e menos velocidade. Durante a tempestade não dá para ir com um barco doido. Precisa saber conduzir com cuidado. Essa tenacidade, essa sabedoria, essa perseverança, essa paciência para lidar com as situações, Deus quer gerar em meu coração e no seu coração. Amém. E para isso, nós precisamos aprender a nos alegrar durante as lutas. Sempre no Senhor, depositando tudo no altar, sabendo que Ele está nos lapidando. E não para o mal, mas para nos amadurecer. Para nos dar uma experiência no final de tudo e um testemunho nos lábios. Você já deve ter ouvido testemunhos na vida, não foi? Yeah. E é gostoso ouvir um testemunho, não é?
pessoa vem, conta o testemunho de quando chega a vitória, ela conta como foi que Deus a livrou e você, oh, glória a Deus, e batemos palma. Porque é bonito. Mas só a pessoa sabe que passou por chegar a esse testemunho. Nós não sabemos. Só a pessoa sabe quanta dor, quanta angústia, para depois poder dar um testemunho do livramento de Deus. E às vezes gostaríamos de ter um testemunho como o dela. Mas a luta dela não. Mas como é que vamos ter um testemunho sem passar pela luta e falar, o Senhor me livrou disso? Todo mundo vai se lembrar de Jó, não é verdade? O que aconteceu no final da história? O melhor que eu estava antes. Antes eu te conhecia de ouvir falar. E como eu gostava de ouvir falar do Senhor. Antes eu te conhecia das histórias que eram contadas. E que histórias maravilhosas eu ouvia falar do Senhor. Mas agora, os meus olhos te veem. Agora eu sei quem tu és. Agora sou eu quem ando com o Senhor lado a lado. Agora eu tenho intimidade com o Senhor. Mas Jó passou por uma provação que nós não gostaríamos de passar. Embora gostaríamos muito de dizer a Deus, né? Agora, Senhor, eu caminho contigo, tenho intimidade contigo. Meus olhos te veem. Como é que faremos? O Senhor nos dá algumas provas para que sejamos lapidados, amadurecidos. Não fujamos delas, não. Atravessemos com paciência, com cuidado, com dependência de Deus. As lutas virão. E virão sobre o mundo. Não é só sobre o Brasil, nem só sobre Portugal, nem só sobre o continente africano. Não. As lutas virão sobre o mundo. E no mundo todo, Deus levantará homens e mulheres experimentados, prontos para uma batalha e prontos para vencer no meio dela. Tiago, capítulo 1, no verso 4, agora diz assim: ora, a perseverança ou a paciência deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Homens e mulheres maduros nas mãos de Deus. É o que Deus deseja gerar. Tanto lá quanto cá. Amém. Em qualquer lugar. Crentes fiéis, amadurecidos no Senhor. Puxa vida, mas é difícil isso, não? Ser perfeito, ser completo, não faltar nada em mim. Durante a tribulação, durante uma luta, durante uma dificuldade, ainda assim manter o estado de alegria, o estado de confiança, de fé em Deus e saber que Ele está me lapidando, saber que Ele está cuidando de tudo, ter fé de que Deus dará uma resposta. Ufa! Mas o Senhor Jesus nos chama para coisas assim mesmo. Quando os discípulos estavam ali com Jesus, Ele começou a falar algumas coisas, a explicar algumas coisas, a pregar algumas coisas, alguns disseram assim, essa palavra está muito difícil. Eu acho que eu vou dar uma saidinha aí, dar uma volta e vou ver um assunto lá. E começaram a sair, começaram a se espalhar e tal. Aí Jesus chega para aqueles 12 dele e fala, e vocês querem ir com eles também? Pode ir, não tem problema nenhum. Para quem? Iremos nós. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu vou fugir? Vou sair da presença de Deus? Vou nada. Vou para onde? Ainda que eu consiga uma solução para aquela dificuldade ali, momentânea, não, isso aqui vai me livrar dessa dificuldade, então eu me afasto da palavra aqui e vou arrumar isso aqui, porque isso aqui vai me afastar daquela dificuldade. E as palavras de vida eterna estão lá também? E a solução permanente de Deus para a vida futura também está lá? Geralmente não está, não. Só um engano está lá. Então é melhor continuar no Senhor. É melhor continuar nessa dependência de Deus. Precisamos dela. O último texto que compartilharemos hoje, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Já eu digo qual o verso.
4. Olha só. Com todo esse desafio, não é, que a palavra nos apresenta, como é que nós vamos conseguir? Mas será que eu tenho condições de conseguir? Não tenho condições. Eu não tenho condições de enfrentar essa palavra, não. E a luta que eu estou enfrentando também já está me perturbando e eu não sei se eu vou conseguir ficar sólido, não sei se eu vou conseguir ficar em pé diante dessa luta, não, porque ela está me perturbando. É mesmo? Deixa eu te contar um segredinho. Um segredo, a gente fala segredo quase que brincando, né? Porque a palavra não tem segredo nenhum, não. Ela revela tudo mesmo. Revela tudo e bem abertamente. Mas 2 Coríntios capítulo 4, o que diz aí o verso 7? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Oh, ainda bem que o poder não é nosso. Nós não poderíamos mesmo, meus irmãos, enfrentar e amadurecer nas coisas espirituais se dependêssemos do nosso braço. Não poderíamos. Se dependêssemos de inteligência, né? Porque eu tenho tantas faculdades. Diante de Deus, elas não vão servir para nada. Diante dos desafios espirituais, de que adianta a faculdade? De que ela serve? Não, eu não tenho faculdade mesmo, não. Mas também tenho uma conta no banco que eu vou lhe falar uma coisa, hein? Que conta boa, que conta maravilhosa que eu tenho. Saldo positivo. E olha, bem positivo. Mas diante das dificuldades do ser humano, da vida, das emoções, dos sentimentos, das coisas espirituais, tá. Não serve para nada também. Então o que é que serve? O que serve é o poder de Deus colocado em vasos de barro que não conseguem nada, que são frágeis, como eu e você. O Espírito Santo de Deus plantado em você, através de Jesus Cristo. A direção dessa palavra maravilhosa que só pode ser revelada através do Espírito Santo. Quanta coisa maravilhosa está escrita aqui nessa carta de amor de Deus para nós. Mas nós só temos compreensão delas por causa do Espírito Santo, não é por causa de nós, não é por causa da faculdade, não é porque sabemos ler ou não sabemos ler, porque pessoas que nunca souberam ler, mas recebem o Espírito dessa palavra e são como vaso de barro, usado poderosamente. Amém. Quantos que nunca sentaram no banco de uma faculdade ou de uma escola, sobem no púlpito e pregam com poder, meu Deus, arrepia a gente, porque são vasos de barro, como todos nós somos, independente do que temos ou do que pudermos possuir, mas só o Espírito, a força do Senhor pode pegar esse vaso de barro e falar: eu te faço prosseguir, eu te faço ir além, eu coloco você além das linhas dos seus limites. Só o poder de Deus pode fazer isso. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso na minha vida e na sua. Nada mais. Esses vasos de barro que somos, frágeis, quebradiços, terríveis, complicados. Como nós somos voláteis. Um dia estamos sólidos. Um dia somos um vaporzinho que qualquer um solta para lá e para cá. Se não fosse o Senhor a nos dar força. Se não fosse o Senhor a nos levantar de novo e falar: vem aqui que eu te seguro, te levanto e te conduzo. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Mas esse texto diz claramente isso. Isso é coisa colocada em vaso de barro. O poder não é nosso. O poder vem do Senhor. O verso 8 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ainda que alguma coisa nos traga as atribulações, né, as adversidades da vida. Atribulações são isso, adversidades. Coisas que nos perturbam, que nos irritam, que nos surpreendem. Não era isso que eu esperava. Puxa vida, isso foi acontecer logo comigo. Não esperava isso.
Isso é uma tribulação. Né? É uma adversidade da vida. Mas ainda que sejamos atribulados, ainda que as diversidades aconteçam, nós não chegamos a ser angustiados. Ou uma palavra sinônima dessa, atormentados. Não chegamos a ser atormentados por elas. Embora as atribulações, as adversidades cheguem até nós. Mas o Senhor nos sustenta. E continuará nos sustentar. E o texto continua dizendo assim, perplexos, mas não desanimados. Perplexos. Ou seja, vem dúvidas. Existem dúvidas. Mas no meio dessas dúvidas, eu não chego a ser desanimado. Eu não fico prostrado, estou com dúvida, não vou continuar não, deixa isso pra lá. Não, nada disso. O Espírito Santo continua nesse vaso de barro. E mesmo que haja algumas dúvidas na minha cabeça, eu sei quem é o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Eu sei quem é Jesus Cristo, o Filho dele, que morreu por mim na cruz. Eu sei quem é o Espírito que habita em mim, maior que esse Espírito que anda rondando pelo mundo. Eu sei quem é Deus. E eu sei que Deus vai sustentar a minha vida no meio dessa dificuldade. Amém. Eu sei que Deus vai me dar uma saída, Deus vai me dar uma estratégia no meio de tudo isso. E aí o verso 9. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos somos mesmo. É o Senhor que nos segura. Nós não estamos sozinhos. No meio de toda perseguição podem nos cercar. E quando nos cercarem, o Senhor nos dará a visão do exército dele marchando por nós. Estava lá o profeta, né? O seu menino ali do lado, eles olharam o exército, e o menino ali do lado falou, ih, profeta, o negócio está feio do nosso lado. Aí o profeta falou, meu Deus, abre os olhos desse menino. Ele ainda não entendeu. Mas nós já entendemos. Aleluia. No meio das perseguições, certamente é o Senhor quem nos guardará no seu forte braço. É o Senhor quem mandará o seu exército a nosso favor. E nós não precisaremos ficar desamparados. Não precisaremos ficar, e agora? E agora? E agora eu dobro meu joelho, oro e coloco tudo diante do Senhor, pela oração, pela súplica, ação de graças. E o Senhor me trará paz. E o Senhor me trará vida. E o Senhor me trará gozo. E ainda no verso 9 diz assim, abatidos, mas não destruídos. Haverá momentos em que nosso semblante vai sorrir com dificuldade. Existem alguns momentos que são tão complicados que precisaremos até chorar mesmo diante do Senhor. Ah, meu Deus, como está difícil sorrir. Lembra-se do povo de Israel quando estava em exílio na Babilônia? Vamos lá, peguem seus instrumentos, cante-nos uma canção do povo de Israel. E eles diziam, cantar uma canção? Aqui? Como é que nós poderíamos pegar nossos instrumentos e cantar a vocês uma canção do nosso Deus em terra estranha, angustiados, presos, subjugados? Não. Aqui nós não cantaremos canções para vocês ouvirem como um show. Nós cantamos canções ao nosso Deus para adorá-lo, para louvar-lo. Nós vamos fazer showzinho para vocês. Olha que coisa. E às vezes nós nos esquecemos disso. Né? Quando nós adoramos ao Senhor, é para adorar ao Senhor. É para render glórias a Ele. Ah, vai ter dia de tristeza, teremos. Mas nós não seremos consumidos pela tristeza. Não seremos desamparados nessas tristezas, não seremos destruídos nelas. Nos levantaremos com o gozo do Espírito Santo de Deus plantado em nós. Somos vasos de barro e às vezes a angústia vem mesmo. Mas estamos lá, sendo sustentados por Deus, retirados da angústia. E aí vem o verso 10. Depois eu vou pausar este verso. Que diz assim,
considerando sempre, por toda a parte, o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Queridos, o que Deus traz para nós, para a minha vida, para o meu coração, que eu gostaria de compartilhar com você, é que como vasos de barro que somos, há tantos momentos na vida em que nós tememos na base. Há tantos momentos na vida em que temos dificuldades para entender a direção. Mas quando isso acontecer, precisamos aprender a buscar no lugar certo, no altar. No lugar certo, joelhinhos dobrados para a oração. Eu percebi que aqui em Portugal tem um outro número aí que eles usam para falar do céu, né? Quando quer falar com Deus, pelo menos lá eles falam do número lá, que eu ainda não entendi bem como é que funciona. Mas eu costumo dizer na minha igreja que o número do céu, para discar o telefone do céu, é muito fácil, é 00. Que é a marca de 2 joelhos dobrados no chão assim. Quando você levanta, fica 2 zerinhos lá, né? Faz isso na praia pra você ver. Esse é o número do telefone do céu, 00. Bota os 2 joelhos na terra. Porque é quando nós morrermos a morte de Jesus, é que poderemos também participar de sua vida. É quando a nossa carne não fala mais nada. É quando o nosso desejo for deixado de lado. É quando a nossa vontade for rechaçada, empurrada para longe. É quando nossa carne estiver mortificada. Então esse vaso de barro receberá a glória de Deus. Então esse vaso de barro receberá a porção dobrada e transbordante do Espírito de Deus. E quando isso acontecer, então participaremos da vida de Cristo Jesus. E as coisas espirituais terão um novo visual para nós. E as coisas terrenas se apagarão. E aí então daremos valor àquilo que realmente tem valor. E então estaremos cheios dessa força que não é nossa, mas veio para nós. Veio para nos fortificar. Veio para nos cobrir. Eu acho muito interessante a maneira como Deus trabalha com as coisas. Deus chega para mandar construir a arca e ele diz assim: faça a arca na medida certa. Tem uma medida. E Deus estabeleceu qual era a medida da arca. E faça a arca da madeira certa. E Deus estabeleceu qual era a madeira que era para ser feita a arca. Depois você cobre toda essa arca com ouro. Interessante. Porque depois de tudo que estava pronto, Deus diz assim: agora pega a arca de ouro. A arca era de ouro? Era só coberta com ouro. Pois é, a arca era de madeira. Mas ele diz: pega a arca de ouro. Pois é, meus queridos. Nós somos essa arca de madeira. Madeira é o que nós somos. Frágil. Se queima com facilidade. Se quebra com facilidade. Mas é o Senhor quem nos reveste. Amém. E quando Ele olha para nós, Ele fala: pega esse meu filho coberto pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Pega essa minha filha coberta pelo sangue de Jesus. Aleluia. E toma na mão, porque eu vou usar. Graças a Deus. Somos vasos de barro. Mas é o Senhor quem habita em você. É o Senhor quem habita em mim. É o Senhor quem nos usa. E Ele sabe usar. É o Senhor quem te dá força com aquilo que te quebraria em miúdos. Mas o Senhor te sustenta. E você não se quebra em miúdos, mas é conduzido pelo poder e pelo Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso, que vai continuar usando a tua vida. Ainda que muitos não creiam e que muitos não vejam, não tem importância. É Deus que está lhe usando e continuará lhe usando. Um beijo carinhoso no teu coração, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você por ter me permitido conversar contigo hoje sobre tudo isso. Como é bom poder compartilhar essas preciosidades de Deus.
Vamos orar pela sua vida. Amém.